Next speaker, Thalita G. Silva. Fala em português ou em inglês? Já pôs a apresentação? Já pôs a sua apresentação aqui? O laser fica atrás, viu? Obrigado, Thalita. 20 minutos. Bom dia a todos. Meu nome é Thalita, eu sou atualmente doutoranda no Laboratório de Línguas Eletrônicas e Sensores Químicos, orientando pelo professor Tiago Paixão. E eu vou apresentar para vocês um trabalho que foi realizado durante minha iniciação científica e trata do desenvolvimento de um dispositivo de papel para a detecção colorimétrica de procaína e acopla um pré-tratamento eletroquímico para a eliminação de um interferente. Bom, a procaína ela é um anestésico local que foi sintetizado devido a estudos para a síntese da cocaína por volta de 1900 e é um anestésico que age segundo o bloqueio de canais de cálcio, que impedem, então, a transmissão dos impulsos nervosos, impedindo a sensação de dor. Além do poder anestésico, a procaína também apresenta rápida ação, baixa toxicidade e baixo custo. E por isso, então, ela é comumente adicionada à cocaína, juntamente com outros adulterantes, para manter o efeito farmacológico da droga, diminuindo seu custo, elevando, então, os lucros dos traficantes. E, nesse contexto, uma caracterização interna da cocaína, no que diz respeito à proporção de adulterantes presentes na droga, é uma nova abordagem interessante no processo de triagem dessa droga, sendo, então, de grande ajuda no combate ao narcotráfico. Outro ponto interessante nesse cenário forense são os testes colorimétricos. E os testes colorimétricos eles são uma ferramenta de rápida análise qualitativa que não necessitam, então, de pessoas bem treinadas para o seu manuseio. Além disso, eles podem ser realizados em diversos tipos de substrato, como, por exemplo, então, o papel. O papel ele vem aumentando ainda mais as vantagens do processo, pois apresenta baixo custo, fácil obtenção, reduz a necessidade de um laboratório complexo e permite a portabilidade do processo, que é uma característica importante para análises em campo. Bom, o trabalho ele foi baseado em um artigo já publicado que trata da detecção espectrofotométrica da procaína segundo a reação com o ácido cromotrópico, CTA. Essa reação ela se dá por duas etapas. A primeira etapa, a procaína ela sofre um processo de diazotização com nitrito em meio ácido. E, num segundo processo, essa procaína diazotizada reage com o CTA, formando, então, um complexo colorido em meio básico. O trabalho se iniciou com uma avaliação espectrofotométrica para verificar tanto a resposta da absorvância com a concentração de procaína, como também a possibilidade de utilização dessa reação no substrato de papel. Aqui temos 4 concentrações diferentes de procaína, uma foto real, e na figura B, então, os espectros de absorção, e no IN7, a curva analítica da absorção com a concentração de procaína, mostrando uma ótima linearidade. Com, então, essa avaliação realizada, nós partimos para a produção do dispositivo de papel. Esse dispositivo ele foi fabricado com uma folha de papel cromatográfico, no tamanho de A4. E nessa folha foi depositada uma impressão de cera, com uma impressora comercial de cera. O template ele já tinha sido previamente desenhado em um programa computacional. Esse papel depositado, então, ele foi levado para o aquecimento, numa prensa térmica, para que a cera depositada ela penetre pelo papel
formando uma barreira hidrofóbica. Esse papel, então, finalizado, ele pode ser recortado de todos os tipos, segundo a necessidade da análise. E após, então, a aplicação dos reagentes e do analito, nós observamos a formação da coloração rosa no nosso caso. Bom, finalizada, então, a produção do dispositivo, nós partimos para as otimizações reacionais. Primeiramente, então, com o nitrito. Aqui na figura A temos uma digitalização real do experimento, da menor para maior concentração de nitrito. E na figura B um gráfico de intensidade relativa pela concentração. Essa intensidade relativa ela foi obtida a partir da disposição dessa imagem em tons de cinza, em um programa de edição de imagem. Como, então, resultado, nós obtivemos que em 0,8 milimols por litro de nitrito houve a maior intensidade relativa entre todos os estudados. Foi esse, então, o escolhido como condição ótima. Bom, os experimentos todos de otimização foram realizados da mesma maneira. Então, aqui, para a concentração de HCl, nós temos como maior intensidade relativa o valor de 0,1 mol por litro, sem contar também que tem um baixo desvio padrão entre as triplicatas. Como a segunda reação, nós temos, então, a otimização do ácido cromotrópico e do NaOH responsável pelo meio básico. Aqui, de novo, a foto real do procedimento experimental e, na figura B, um gráfico de intensidade relativa pela concentração de CTA. Nota-se que há uma elevação na intensidade relativa pela concentração, tendo uma leve saturação da coloração nos últimos pontos. Então, nós utilizamos esse último ponto de 2 mg por ml de CTA. E, para finalizar as otimizações reacionais, então, a concentração de NaOH foi otimizada e, como resultado ótimo, nós obtivemos, então, um ponto de 0,2 mol por litro, como maior intensidade relativa e menor desvio padrão novamente. Finalizada, então, a etapa de otimização reacional, nós partimos para uma otimização dos tamanhos dos spots. Nas reações anteriores, foi utilizado esse spot de maior diâmetro, com 6 milímetros. E, como já era previsto, uma diminuição no tamanho dos spots aumenta a intensidade relativa. O maior resultado seria, então, de 1 milímetro de diâmetro. Porém, esse 1 milímetro ele apresenta um desvio padrão maior devido à difícil reprodutibilidade no processo de fabricação do dispositivo. Então, por esse motivo, foi escolhido o diâmetro de 2 milímetros. Finalizado, então, todo o processo de otimização física e química, nós partimos para a construção de uma curva analítica. Aqui está representado o teste executado em triplicata da menor para maior concentração de procaína. E no gráfico B, então, a intensidade relativa pela concentração de procaína, mostrando uma linearidade entre 5 e 60 micromols por litro e uma saturação da coloração a partir desse ponto. Bom, numa próxima etapa, nós partimos para um estudo de interferências. Esse estudo ele foi realizado, primeiramente, com os adulterantes individualmente, para verificar se há um resultado de coloração. E aqui no gráfico C, nós observamos que, além da benzocaína, nenhum dos outros adulterantes apresenta coloração individualmente. Uma segunda parte, então, foi analisado a mistura binária entre os adulterantes com a procaína. E, novamente, além da benzocaína, os outros adulterantes não apresentaram nenhum efeito positivo ou negativo no processo da procaína. E esse resultado ele se dá devido ao fato de que a benzocaína apenas apresenta esse grupo amino primário ligado a um anel aromático semelhante à procaína. E esse grupamento ele é utilizado na formação do diazônio.
Bom, então, para a eliminação dessa interferência, nós partimos para um pré-tratamento eletroquímico. Esse experimento ele foi realizado com um eletrodo impresso, e essa superfície aqui são os eletrodos, o círculo central, eletrodo de trabalho de carbono, esse círculo externo, um eletrodo auxiliar também de carbono, e aqui temos então o eletrodo de referência de prata e cloreto de prata. O experimento ele foi realizado colocando 40 microlitros aqui nessa superfície, e o eletrodo ele foi submetido a uma aplicação de 1,2 volts de potencial por 30 minutos. Ao final, então, desses 30 minutos, uma alíquota foi retirada daqui e colocada em cada um dos spots, que já haviam sido imobilizados com o CTA em meio básico. Como resultado, então, aqui na figura B, nós verificamos um decréscimo de 10% na intensidade relativa da procaína tratada em relação à não tratada, porém uma queda quase que total na intensidade relativa da benzocaína, mostrando esse um método muito bom para a eliminação dessa interferência. E com a intenção, então, de juntar as duas etapas de experimento, essa aplicação do potencial e a detecção colorimétrica, nós partimos para a fabricação de um novo dispositivo. E com esse design, então, dois círculos de 8 milímetros de diâmetro. O primeiro círculo ele foi recortado e colado com fita dupla face ao eletrodo, deixando essa superfície eletródica exposta para o tratamento eletroquímico. E o segundo círculo, então, ele foi acoplado a um canal com 2 outros spots, onde foi, então, imobilizado o nitrito, e aqui, nesse último spot, que seria o de colorimétrico, CTA em meio básico. E o experimento ele foi, então, realizado colocando os mesmos 40 microlitros em cima dessa superfície. Esse eletrodo ele foi levado também para aplicação do potencial de 1,2 volts em 30 minutos. E aos finais dos 30 minutos, essa parte aqui foi dobrada em cima dessa, fazendo com que os 2 círculos eles se sobreponham e a solução daqui percole até o último spot, sofrendo então o processo de diazotização e de detecção, como mostra aqui na figura. Nesse próximo slide, temos 2 vídeos do procedimento sendo realizado. Esse aqui é o potenciostato para aplicação de potencial. Em cima, então, temos o vídeo da benzocaína sem tratamento e com tratamento, e da procaína sem tratamento e com tratamento. Aqui, rapidamente, você já verifica que na procaína não há mudança na coloração, e na benzocaína há ausência da coloração devido ao pré-tratamento eletroquímico. Bom, eu vou passar, porque não vai mudar nada daqui para frente. Bom, como conclusão, então, nós temos que demonstramos um novo método simples, fácil e portável para a detecção de procaína em amostras de cocaína apreendidas. Um estudo de interferência foi realizado com os mais comuns adulterantes encontrados. E para eliminar, então, a interferência da benzocaína, um novo dispositivo foi fabricado, incluindo um pré-tratamento eletroquímico. E esse dispositivo ele apresentou bons parâmetros analíticos, como, por exemplo, um limite de detecção de 0,9 micromols por litro, mostrando, então, ser um bom procedimento para a realização de experimentos em campo. Para, então, maiores informações, nós temos esse
trabalho publicado na Analytical Chemistry. E eu agradeço a atenção de vocês e a comissão pelo convite. Perguntas? Murilo? Perguntas? Will be in English. I will try. I think I understood that you take away the interference of other species by oxidizing it first. Yes, But you showed it only for benzocaine. Yeah. Did it also work for all the others? Can you also take, because benzocaine you can oxidize and you don't see it, Yes, but you also had a lot of other compounds, interfering compounds. but the interference is not in colorimetric. So benzocaine is the only interference? Yes, just Okay. benzocaine have interference in process of procaine. So to eliminate this, we did electrochemical pretreatment. Okay. And another question, you characterized for different HCl concentration, for NaOH concentration, you characterized, but did you buffer the solution? Did you add a buffer? No, we just Because, yeah, I understand, but did you check the pH? Because the pH can go up and down then, I think, or if you don't add the buffer. No? Okay, sorry. thank you. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Não, tem mais uma aqui. Em relação a quantidades, né? Porque assim, a impressão que eu tenho é que você faz a reação eletroquímica num compartimento e por capilaridade o material já vai para o outro compartimento, né? E no caso de você ter assim uma quantidade grande do seu interferente, né? Você não poderia ter um tempo curto de residência na câmara de reacional para você ter a reação depois? Sim, poderia. Então, essa parte ainda não foi otimizada. Então, foi mesmo fabricado, mostrado assim rapidamente para cá. Não teve otimização dessa parte fluídica, apenas dos testes spots anteriormente. Parabéns pelo trabalho, muito bom. Obrigada. Por exemplo, eu fico imaginando a criatividade, né, do pessoal para falsificar a cocaína, né? Por exemplo, no caso de colocar bicarbonato de sódio, na hora que você tiver, por exemplo, sei lá, uma amostra contaminada, aí você quer saber se a cocaína é pura ou está contaminada ou com alguma coisa desse tipo, você vai ter uma interferência muito grande no pH. No caso do bicarbonato, nem tanto, né? Mas talvez tenham outros compostos também que... como que você visualiza a sua amostra, né, durante esse processo de reconhecimento das espécies? Via eletroquímica ou até mesmo colorimétrico? Caracterização é laboratório do Wendel. Oi, tem uma dúvida. Tem efeito da luz sobre a sua reação? A luz do laboratório? É tudo feito no escuro ou não? Tem que proteger? Não, é feito à luz normal. E como é que você fez para bater as fotos e poder seguir com as análises? Você fez Então, alguma na caixinha? verdade, as análises elas foram feitas por scanner. Nesse caso, não foi uma fotografia por smartphone. Então, mas
scanner, também sempre a mesma scan. Bom, agora acabou o tempo. Vamos agradecer novamente a Thalita. The last speaker in this section, Franciele Flores. Já está aqui a apresentação? Quando faltar 5 minutos eu te aviso. Dispositivos microfluídicos baseados em gradiente de concentração convectivo para o crescimento de células bacterianas. Trabalho aqui da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Franciele Flores Vitti e o meu trabalho foi então a construção de um microdispositivo que gere um gradiente convectivo de concentração para determinação dos crescimentos bacterianos. Esse trabalho teve a orientação da professora doutora Lucimara Gazella de la Torre. Então, dando uma breve introdução, a biotecnologia ela é uma junção de 3 grandes áreas, que é a engenharia, a área a biológica e as áreas médicas. Quanto à aplicação na área de biotecnologia, tem diversas aplicações, como fermentação industrial, também na parte de controle biológico, produção de vacina, análise de DNA e também no melhoramento genético. Na área de microbiologia, é importante citar que a biotecnologia trabalha com muitos micro-organismos. E um dos micro-organismos mais trabalhados são as bactérias. A bactéria mais estudada é a Escherichia coli, devido ao tempo de multiplicação dela ser muito rápido, cerca de 20 minutos. Ela também tem uma grande plasticidade genômica, o que permite que ela seja amplamente usada para a expressão de genes. E o custo do meio de cultura ele é muito barato quando comparado com as células animais. Então, falando um pouco do cultivo do micro-organismo, geralmente é feito cultivo batelada em laboratório, então começa com um cultivo prévio desse micro-organismo, é feita uma diluição para requerer um número de células X para trabalho, e é feito, então, o sistema batelada, que pode ser feito com microbioreatores com reatores de bancada ou com frascos em Erlenmeyer também. No caso, depois, essas amostras, nesse cultivo, são retiradas amostras em diferentes tempos, analisadas em câmara de Neubauer e microscopia. Já no cultivo em microfluídica, ele é um pouco diferente, também é feita um cultivo prévio, uma diluição. Nesse caso, a diluição tem que ser bem menor do que no sistema batelada, e é colocada essas células no dispositivo. O dispositivo, geralmente, ele atua com o auxílio de bomba-seringa, que leva um substrato até o dispositivo, então é analisado através também de microscopia. Qual é a vantagem de trabalhar com microfluídica nesse caso? Primeiro, são as etapas mesmo. Quando trabalha com o sistema batelada, é necessário retirar amostras. Esse processo de retirada de amostra, dependendo do micro-organismo que está trabalhando, ele pode se multiplicar muito rápido, tanto que ser feito de forma rápida, e isso pode acarretar tanto na contaminação do operador, se for um micro-organismo patogênico, quanto da amostra. No dispositivo microfluídico, não é necessário retirar a amostra. Nesse caso, é avaliado também no dispositivo o crescimento. Outra coisa também que é vantagem na microfluídica para avaliar é o fato que aqui no sistema batelada, meu substrato ele é limitado. Eu tenho um tanto de ml X para a célula consumir. No dispositivo, eu estou sempre fornecendo meio fresco. Isso também possibilita não só verificar o estudo do crescimento, como o comportamento do micro-organismo. Falando um pouco sobre microfluídica, então, a microfluídica é um campo multidisciplinar que trabalha com escalas micrométricas, pequenas quantidades de volume, geralmente com regime laminar. O propósito da microfluídica é a construção de microdispositivos que tenham aplicabilidade tanto na área biológica, como controle biológico e a parte de parâmetros cinéticos, na área química, que pode ser empregada em cromatografia, e também na área farmacêutica para análises clínicas rápidas.
Quanto a uma característica dos microdispositivos é o controle preciso de fluxo, geometrias micrométricas, baixo custo de operação e também baixo custo de energia, pequeno volume de amostras e os processos de transferência de massa e calor são minimizados. Quanto às características dos microdispositivos, tem dispositivos que têm características de gerar gradiente de concentração. Os dois mais estudados é o gradiente de concentração difusivo, que depende apenas da interação entre uma ou mais moléculas. Eles são geralmente usados para estudo de sinais bioquímicos de células e para estudo de quimiotaxia. Aqui, então, nós temos um exemplo de um dispositivo feito no nosso grupo de pesquisa, no qual ele foi elaborado para retirada dos parâmetros cinéticos de levedura. Esse dispositivo ele tem 2 níveis, sendo o primeiro nível onde tem a entrada do substrato, que vão alimentar o segundo nível, que são as câmaras de cultivo onde foram inoculadas as leveduras. Dentro dessas câmaras